Bem, meus irmãos, primeiramente quero deixar a paz de nosso Pai Celestial e do seu Filho amado para todos vocês. E aqui vem esclarecer uma coisa aqui que a própria Bíblia relata, a própria palavra do nosso Pai relata e fala sobre o que é verdade. O que é ser estabelecido só por um. O que é ser um mandamento pelo Pai, que Ele deixou. E que seu próprio Filho ensinou a cada um de nós. Não é que Ele que ensinou, não foi o homem que ensinou. Né? Para outros hoje falarem, porque alguém ensinou. Então, se o princípio, né? O Filho ensinou as coisas, o mandamento do princípio para nós, então vamos, né, buscar o que é certo. É interessante que aqui em Eclesiastes 12, né, do 10 e o 11, vem falar assim, né? Depois vocês podem ler até os versos todos que vocês vão entender. Mas o que mais é interessante é o que está aqui. No verso 11 aqui, ele está corrompido. Na Bíblia, João Ferreira de Almeida. Está corrompido. Se você comparar, você vai ver que está totalmente diferente. E aqui eles puxaram para eles. E está errado. Você vai ver que interessante aqui vai falar. Porque essa Bíblia é bem antiga. A Bíblia King James. Eu uso ela da JFA aqui. É muito interessante ela. E é o que ela fala. Os sábios procuram achar palavras inteligentes e agradáveis. E escreve com destreza e justiça. Seus muitos discursos plenos de verdade. Veja que ele está, né? O sábio, quem é sábio, procura, né, pregar com a palavra com inteligência, né? Não a sabedoria nossa, mas sim do nosso Pai, né? E pregar com justiça e com verdade, entendeu? E quem sabe procura fazer isso, procurar pregar a verdade, né, com justiça e com pleno conhecimento da verdade, do que a palavra diz, né? Então não pode ter contradição contra a própria palavra. Tem que ser uma coisa só, é sim, sim, não, não, né? Aí no 11 vem falar uma coisa mais interessante. Você vê que corromperam na Bíblia João Ferreira de Almeida, ela é corrompida esse verso. Você depois analisa na sua Bíblia, esse mesmo capítulo de Eclesiastes 12, 11. Vai estar assim: a palavra dos sábios são como pregos bem pregados, são como varas pontiagudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Veja que aqui fala ovelhas, né? No modo visível, aquele que guia aquele rebanho. Ele está falando já aqui da questão do rebanho literal, dos animais. Né? Ele está dando um exemplo. Um exemplo. Mas você vai entender por quê. Um exemplo. Aí ele fala, usam para guiar, né, as ovelhas. Ó, o que ele fala, eis que estas palavras foram concedidas por Deus, né, no caso pelo nosso Pai, o único pastor de todos nós. Veja, o único pastor de todos nós. Vê que só ele constituiu ele a ser pastor. Veja que está no Velho Testamento. Então tem que se cumprir no Novo. A mesma coisa está aqui, o único pastor. Veja que interessante. Mas vamos mais ainda, vamos mais aprofunda aqui ainda no Velho Testamento. Vamos agora aqui em Ezequiel. Ezequiel aqui. Interessante que vocês vão ver aqui em Ezequiel, capítulo 34, 5. 34, 5. Veja que está aqui. Olha o que ele fala. Veja o que a palavra se cumpre conforme, né, foi entregue ao profeta. Fala assim: pois por esse motivo elas estão dispersas, porque não há um só pastor. Veja, olha que interessante. Um só pastor de verdade. E assim espalharem sem rumo, tornaram-se presas fáceis e alimentos para todos os animais selvagens. Veja que interessante.
Aqui é uma representação de um rebanho que ficou disperso, sem um só pastor. Então significa que todos aqueles que guiaram eles naquele tempo deixaram as ovelhas dispersas, pregando o quê? Mentiras, pregando doutrinas, coisas que foram falsas. E entenda que aqui é um só pastor. Você vê que porque não tinha um só pastor, as ovelhas estavam dispersas. Veja que interessante. Mas vamos a mais aqui ainda. Em Ezequiel, no 34, 23. 34, 23. Vai estar bem assim. Deixa eu botar aqui rapidinho. Para Ezequiel 34, 20, 23. Fala assim mesmo. Darei, olha o que ele fala, darei às minhas ovelhas um pastor, tá vendo? Um rei, que será como o meu servo Davi. Tudo bem, bora lá. Para ser o seu único pastor, tá vendo? Veja que ele sempre exalta único pastor. E ele cuidará do meu rebanho e será o seu líder. Tá vendo? E o que é que o nosso Messias pregou? Ele falou muito bem sobre não chamar ninguém de mestre. Né? Veja que interessante. Vamos agora para Ezequiel também. No próprio Ezequiel 37. Eu leio o contexto todo aqui para vocês entenderem. A parte dos versos, né? Que relata as coisas interessantes aqui que ele fala. Isso é pregado pelos próprios profetas que pregaram. Fala mais. E então, um rei semelhante ao meu servo Davi, né? Isso é para vocês entenderem. Os governará, todos terão um só pastor. Tá vendo? Um só pastor. Aí vem mais. Obedecerão fielmente as minhas leis e princípios, né? Os mandamentos que ele deu no princípio. E terão o zelo de praticar os meus juízos e estatutos. Veja que interessante, você vê que o nosso pai sempre falou, vou constituir um só pastor. E quem foi que ele constituiu, se não foi o próprio filho dele? Entendeu? Aí o filho dele ia constituir outros pastores, sendo que ele que foi constituído pastor, a guiar as ovelhas, né? Como líder, a única cabeça, né? Porque se nós sabemos que nós todos somos irmãos, né? Vem mais. Vamos agora para Mateus. Você vai ver que é concordância na profecia lá em Eclesiastes, né? Em Ezequiel. Você vê que é profecia que tinha que se cumprir e se cumpriu, mas até hoje o povo não entende e está cheio de líderes, né? Que se dizem pastores do povo do nosso pai. Sendo que não são irmãos como qualquer um. Viu? E bora aqui em Mateus 23. No verso 6 aqui em diante aqui. Aqui em Mateus 23, capítulo 23, verso 27, fala assim: gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem serem pelas pessoas chamados de mestre. Olha, veja, o que o Messias exortou isso aqui, né? Ele exortou, indagou contra eles sobre essa questão. Aí vem o verso 8. Verso 8 aqui, ele vai falar, ó, vós, todavia, não sereis tratados de rabi, chamado de rabi. Oi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Veja que a própria Bíblia, porque eles não pregam isso? Falando que o próprio Messias falou que ele não é para chamar ninguém de mestre, e nem ser tratado como mestre. Tá vendo? Nem como pastor, nem como apóstolo, nem como bispo, porque isso aí foi constituído, pelo que eu
tem buscado pela própria igreja romana, pela igreja católica. Porque todos os irmãos que foram discípulos do nosso irmão, nosso Messias, eles foram só discípulos, entendeu? E fizeram tudo que o mestre pediu. E não quiseram, e não se predominaram mestres. Chamaram sempre Pedro, Paulo, João e aí vai. Chamaram um ao outro de irmãos. Aí vem mais embaixo, no verso 9, se você quer ouvir mais ainda. Ele fala, ó. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Veja, sabe por que ele falou isso aqui, gente? Ninguém entendeu ainda. O significado de Papa significa Pai. Será que vocês não sabem disso? O significado de Padre significa Pai. E o significado de pastor é pai também, se vocês não sabem disso. Entendeu? Significa pai. Esses três ditados, essas três palavras, significa pai. É por isso que ele falou embaixo, não chamando ninguém de pai, porque é um só pai, para tratar um só mestre, um só guia, né? Um só líder de todos. Veja mais. No verso 10 aqui ele fala também não sereis chamados, de líderes, pois um só é o vosso líder. Quem é? Tá aqui é o Cristo, mas né? Nosso próprio Messias. Veja, ele está falando, por que eles não pregam isso? Se vocês querem continuar na ignorância, cada um fique. Mas quem quer buscar sabedoria, tá aí a sabedoria, né? De pregar corretamente, integramente, né? Sendo sincero e verdadeiro, sem mentira. Peraí, se ele falou tudo isso aqui, analise, será que ele mesmo ia constituir pastores, bispos, apóstolos? Ele mesmo vai chegar para fazer isso? Sendo que ele mesmo falou que ele é o único mestre. Entendeu? Veja mais, aqui no verso 11 fala: porém, o maior dentre vós seja vosso servo. Então, todos nós temos que servir um ao outro. Entendeu? Tem que servir um ao outro. Mas é interessante. Mas, peraí, eles que são servidos, são tirados como os mestres, como os pastores, como os líderes. Sabe por que isso? Constituíram os templos e aí virou no que virou. Se transformou no que se transformou. Hoje eles são os bispos, são os papas, os padres e os pastores. Se constituíram, né, como mestre de cada um de nós. Mas sabendo que só tem um que ensinou. Entendeu? Veja que eu vou provar para você que só o Messias ensina aos filhos do nosso Pai a verdade. Só ele que ensina. Ele ensinou através e os nossos irmãos passou para nós a mesma coisa. Ele veio aqui, ó, que ele fala mais. Em João 10, vocês conhecem muito bem, 16. Olha o que ele fala, gente, é tão simples. Olha, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É onde esses apriscos, gente? Se as pessoas estão dentro dos templos, claramente, o aprisco não é esse. Esse aprisco é para fora. É aqueles que vão obedecer somente à voz do Messias, à voz do nosso, né, nosso irmão, né, e a voz do nosso Pai. Veja que é interessante. Se ele falou, não está falado, não tem para onde correr. Aí ele fala mais, as quais devo da mesma maneira trazer, ó, vai trazer, não é para dentro. Não está falando trazer para dentro. Olha que interessante. Elas ouvirão a minha voz, ó, ouvir a voz dele. É a voz dos pastores dos homens aqui da terra? Não. Claramente é a voz do nosso Messias. Vem mais. E haverá um só rebanho, olha, e um só pastor. Pronto. Não tem para onde correr aí mais. Se eu passo de chamar um pastor aqui e outro pastor lá, já passou do limite. Já passou de ser um. Já não é mais um pastor. Então estão fora. Estão cogitados. Eles estão fora. Por isso são chamados de cães gulosos. Tá vendo? É isso que vocês têm que observar. E é isso que a gente tem que procurar orientar. E é interessante.
No verso 11 ele fala: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Veja que interessante, gente. Ele falou da vida porque ele deu a própria vida. Gente, os nossos irmãos também deram a própria vida. Porque ele falou que ele que era bom. Ele que era bom. Porque ele mesmo relatou, só um que é bom, que é o Pai Celestial. Como o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, então só ele, o Pai é bom. Porque né? Aí, como ele mesmo pregou, falou, ó, só um que é bom. Mas ele trouxe cá para a gente entender que ele só era o único bom guia, o único bom mestre, que ensinava a verdade, tudo que conforme a vontade do Pai, né? É interessante isso aqui, a gente analisar esses fatos. Mas as pessoas preferem ser guiadas pelos homens, por isso que não aprendem. E eles não leem isso aqui para falar a vocês, não me chame de pastor, porque eles gostam de ser chamados de pastor. E quando vocês falam que eles não são pastor, eles se irritam, faltam até bater nas pessoas. Infelizmente. Gente, é a verdade, gente. A gente tem que pregar somente a verdade. E a verdade seja dita. Mas eu vou ainda mais aprofundar aqui para vocês entenderem. Vocês vão entender que eu estou falando aqui, não estou falando de mim mesmo. Você vê que estou falando da própria palavra. Em 1 João 2, verso 25, olha o que ele falou, olha que interessante. Veja, observe bem, gente. Fala assim: e a esta é a promessa, que ele nos fez a vida eterna, né? Nos deu a vida eterna. Ele vai nos dar a vida eterna, porque, né? Ele prometeu, ele vai dar. Aí fala 26: eu vos escrevo estas advertências a respeito daqueles que vós querem conduzir. Olha, que querem conduzir. Veja, tá vendo? Daqueles que querem conduzir. Veja mais, no 27. Olha o que ele fala: quando vós outros a uns quanto a vós outros a unção que ele recebestes permanece em vós, que você recebeu, a unção que você tem vai continuar permanecendo, vai ficar em você, permanecendo em vós. E não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine. Veja que interessante. Sobre isso, no entanto, a unção que dele procedeu é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vós ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vós ensinou. Tá vendo que o próprio João fala aqui, ele que nos ensinou, não as pessoas que ele vai nos ensinar, ele que está nos ensinando. Entendeu? Então é tudo fato da gente raciocinar e aprender, né? E a gente tem que permanecer nele, não é permanecer nas pessoas. Se ele fala que, né, ele fala sobre respeito, né, na João Ferreira, ele tá assim, ele fala assim, essas coisas vós escrevo acerca dos que vós enganam, tá vendo? Ou a respeito daqueles que querem nos conduzir, sabendo que o próprio Messias é ele que nos guia, porque ele é o único pastor, porque ele fala das coisas espirituais a nós, no nosso íntimo, na nossa mente, no nosso coração, né? Como você diga. Então a gente tem que fazer o quê? Se guiar pelo Messias, não pelo homem. É por isso que aí tá aí hoje as igrejas cheias. Se vocês lessem tanto isso aqui da maneira correta, vocês não estariam nem lá dentro. Entendeu? Aí eles pegam o título lá, porque ele constituiu um pastor, outro bispo, e bispo, apóstolo e vai. Mas peraí. Ali foi uma coisa corrompida, claramente. Se não for corrompido, vamos ver então. Será que somente não foi só para usar para os bispos, para os discípulos naquela época? Né? Porque eles foram constituídos 12, foram chamados 12, foram escolhidos para fazer aquilo, para pregar a verdade. Sabe por que eles escolheram os 12? Porque aqueles 12 iam morrer pela verdade. Iam morrer pela verdade. E hoje, se a gente parar para reparar, ninguém quer morrer pela verdade, pregando a verdade. Ninguém. Você já vê um pastor morrer pela verdade aí? Aqui no Brasil, principalmente, eu não vejo. Só vê escândalo, infelizmente. Entendeu? Tem que ser verdadeiro, gente. Entendeu? Temos que ser verdadeiro. É porque aqueles que pregam a verdade, que não se predominam líderes, nem pastor, nem bispo, nem apóstolo, nem vai.
E aí sim a gente vê perseguição. Aí sim a gente vê que eles são pessoas sinceras porque pregam a verdade e não quer pregar as mentiras que o povo pregam, né? É tão fácil a gente entender. Mas assim eu deixo para vocês. O vídeo ficou grande, mas cada um, né? Veja, leia, RT. Veja que a própria Bíblia está dizendo que ele construiu um só pastor, que ele é o único pastor que deu a palavra de verdade a todos nós, que só vai haver um rebanho e um pastor, porque ele vai tirar, ele vai arrancar as ovelhas dele, o povo dele, da mão dos cães gulosos. Entendeu? Vai arrancar na mão dos gulosos. Vai tirar e vai trazer para a verdade. Entendeu? E aquele que vai sair, ó, vai achar pastagem, né? Aí ele vai lançar as ovelhas para fora. Tá lá em João 10, se você ler todo, você vai entender. Ele exalta também falando sobre isso. Vai lançar para fora e vai adiante delas. E aí essas pessoas vão pregar somente a verdade, sem máculas, sem ruga, né? Pura e limpa, e perfeita e agradável como o Criador quer. E assim seja a vontade do nosso Pai e do Filho, né, amado dele, porque nós estamos nessa terra e a enganação está por toda a parte da terra, né? E que nós devemos olhar debaixo dos nossos olhos que está sendo falado pelo próprio Messias e nós estamos sendo negligentes. Tanto, ele falou tantos ali, então se eu pego um mandamento e transgrido ele, eu tropecei em todos os outros. Então se está escrito cá primeiramente em Mateus, né? Está em Mateus. Aí eu vou me apego que está lá em Tiago 1. Que se não me engano está em Tiago. Tiago? Não, é Efésios, se não me engano. Está lá falando sobre isso, né? Então vamos, né, observar mais, gente. Que o Pai Celestial guarde cada um de vocês, abençoe cada um de vocês. Tchau.